E aí, tudo certo? Bora para um desafio de genética? Vamos ver se os conhecimentos sobre o código da vida estão em dia. A pergunta é essa: será que dá para gabaritar uma série de afirmações sobre genética? Vamos testar isso agora. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, como o código da vida é copiado. Depois, como o DNA se empacota todo. Aí a gente entra nas leis da herança e, no final, um resumão para fechar tudo. Vamos nessa. Então, vamos começar do começo, né? Entender como o DNA consegue fazer uma cópia exata de si mesmo. Um processo que é, assim, a base de tudo. Primeira afirmação na tela. A replicação do DNA depende do reconhecimento do promotor pela polimerase. E aí, verdadeiro ou falso? Pensa um pouquinho. A palavra-chave aqui é promotor. Será que é ele mesmo que dá o sinal verde para duplicar o DNA? E a resposta é falso. Mas calma, se a aposta foi promotor, o raciocínio está no caminho certo da biologia molecular, só que para o processo errado. Deixa eu explicar o porquê. Olha que interessante a diferença. O promotor, que a gente vê aí à esquerda, ele é o ponto de partida para a transcrição, sabe? O processo de criar RNA a partir do DNA. Já a duplicação do DNA à direita começa em outro lugar, um lugar chamado origem de replicação. São tipo placas de início diferentes para corridas totalmente diferentes. Vamos para a próxima. A afirmação é: para cada molécula de DNA de um eucarioto, há uma única origem de replicação. O que parece, se a gente pensar no tamanho do nosso genoma, um ponto de partida só, será que dá conta do recado? De novo, falso. E a razão para isso é uma questão de pura eficiência. E essa imagem mostra o porquê direitinho. À esquerda está o DNA de um procarioto, tipo uma bactéria. É um DNA circular, pequenininho, então uma origem só resolve. Mas agora olha o da direita, o de um eucarioto. É um DNA linear e, gente, é imenso. Se tivesse um ponto de partida só, ia levar uma eternidade para copiar tudo. Por isso que a evolução foi esperta e deu para a gente várias origens de replicação que trabalham ao mesmo tempo. É tipo uma força-tarefa para garantir que tudo fique pronto a tempo da célula se dividir. Essa aqui é a clássica, hein? A replicação do DNA é semiconservativa. Verdadeiro ou falso? E mais importante, o que raios quer dizer semiconservativa? Verdadeiríssimo. E essa é uma das sacadas mais geniais e elegantes de todo o processo. O lance do semiconservativa é o seguinte: cada molécula nova de DNA conserva metade da molécula original. Como a gente vê aí na imagem, a dupla hélice se abre e cada uma das fitas antigas serve de molde para uma fita novinha em folha. O resultado? Duas moléculas de DNA idênticas, cada uma delas um híbrido do que era antigo com o que é novo. É um mecanismo super eficiente para garantir uma cópia fiel do código genético. Beleza, a gente já sabe como o DNA é copiado, mas fica a pergunta: como que metros e metros de DNA cabem dentro de um núcleo de uma célula que é microscópico? Bora falar de organização. Vamos pensar na estrutura de um cromossomo. A afirmação é que, antes de se duplicar, um cromossomo tem só uma molécula de DNA. Isso está certo? Tá certíssimo. Antes daquela fase do ciclo celular chamada de fase S, de síntese, cada cromossomo é de fato uma única e longa molécula de DNA. Olha só a jornada do cromossomo aqui na imagem. Na fase G1, ele está lá. Simples, uma molécula de DNA. Aí vem a fase S e acontece a replicação que a gente acabou de ver. E o resultado, na fase G2, é esse aí. Um cromossomo duplicado com duas cópias idênticas que a gente chama de cromátides irmãs, grudadinhas uma na outra. Certo, mas e o empacotamento? A afirmação é: as histonas, que são umas proteínas, ajudam a compactar o DNA, mesmo quando a célula não está se dividindo na intérfase. Elas trabalham o tempo todo ou só na hora do aperto? Verdadeiro, as histonas estão sempre na ativa. E essa imagem é sensacional para entender os níveis de compactação. Pensa nas histonas como se fossem carretéis, e o fio de DNA vai se enrolando nelas. Isso forma uma estrutura que parece um colar de conta, sabe? E não para por aí. Esse colar é enrolado e dobrado de novo e de novo, cada vez mais compacto, até formar aquele cromossomo super condensado que a gente consegue ver no microscópio. É uma obra de engenharia da natureza. Bom, o DNA já foi copiado, já está todo organizadinho. Agora vamos para o grande finale. Como essa informação toda é distribuída para as células filhas. Falando de mitose agora, aquele processo que faz a gente crescer e se regenerar. A afirmação é: a mitose é conservativa, ou seja, ela mantém o número de cromossomos. Verdadeiro. A mitose é, basicamente, um processo de clonagem de células. É só olhar o esquema. A gente começa com uma célula-mãe,
Depois que o DNA dela se duplica, ela se divide e pronto. 2 células filhas que são geneticamente idênticas à original e iguaizinhas entre si. O número de cromossomos é mantido perfeitamente. E a meiose, o processo que forma os nossos gametas. A afirmação agora é um pouco mais complexa. A meiose promove a segregação dos alelos e a segregação de um par é independente dos outros. Isso aí tem um cheirinho de leis de Mendel, né? Mas será que está correto? Sim, corretíssimo. E é aqui que a mágica da variabilidade genética acontece. Durante uma fase da meiose, os pares de cromossomos se alinham no meio da célula de um jeito totalmente aleatório. Como a imagem mostra, dependendo de como eles se alinham, os alelos para diferentes características vão ser distribuídos de formas diferentes para os gametas. Isso cria uma variedade de combinações genéticas simplesmente incrível e é a base da diversidade que a gente vê por aí. Ufa! Chegamos ao final do nosso desafio. Foi intenso, né? Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente viu. Então, resumindo a ópera, a replicação em eucariotos tem várias origens e é semi-conservativa. As histonas são as responsáveis por empacotar o DNA. A mitose é um processo de clonagem, conserva o material genético, e a meiose é a fábrica de variabilidade genética. Espero que tenha dado para acertar bastante coisa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu um sistema que é incrivelmente robusto, quase perfeito, mas a gente sabe que erros acontecem. O que será que acontece quando essas regras todas são quebradas? Bom, aí a gente entra no mundo das mutações, das doenças genéticas e até da própria evolução. Mas isso já é assunto para uma próxima conversa. Obrigado pela companhia.